Olá amigos da TV Câmara, estamos aqui para mais um Câmara no Ar, nessa semana falando sobre rugby, esse esporte que é muito famoso no mundo e que está conquistando o Brasil. Muray Lisot é o diretor técnico do Serra Rugby Clube aqui de Caxias do Sul e ele nos falou tudo sobre o esporte. O rugby é um esporte com contato, isso é, o objetivo do esporte é chegar até a área do adversário e marcar ponto, encostando a bola no chão. No meio do jogo acontece de as pessoas poderem derrubar quem carrega a bola, por isso que é um esporte com contato. O principal objetivo é chegar no outro lado para fazer ponto, mas o adversário pode tentar te parar, te derrubando ou bloqueando a tua atuação. Então basicamente é isso, é um esporte onde tem duas modalidades, jogam 15 ou 7. O 7 voltou para a Olimpíada agora e o 15 ainda não voltou e possivelmente não volta. A diferença é o número de atletas e o tempo. A modalidade de 15 é um esporte onde tem mais contato físico, porque são 15 pessoas para cada lado dentro de um campo com as mesmas dimensões do futebol. E já no 7 são 2 tempos de 7 minutos só com 7 atletas. Então se sobressai muito mais as qualidades físicas, a velocidade, a reação no jogo. As pessoas confundem muito o futebol americano com o rugby. Quais as principais diferenças? Bom, a principal diferença tem uma diferença grande que é na questão do jogo, que no futebol americano você passa a bola para frente, buscando um jogador em melhor posição para marcar o ponto. E no rugby, na verdade, a gente tem que correr com a bola, tentando furar a defesa para encostar a bola na outra área. Eu não posso passar a bola para frente, a bola é sempre passada ou para o lado ou para trás. Outra diferença grande também é a questão de equipamentos. No rugby a gente só usa protetor bucal e roupa de jogo, que é camiseta, calção e meia, e chuteira. E no futebol americano existe uma armadura, que é proteção para o ombro, capacete, chuteira especial, luvas, uma série de fatores. A questão do jogo em si também, o rugby é um jogo mais dinâmico. Isso é, no rugby de 15, que são 40 minutos para cada lado, o mesmo time que entra para atacar é o time que defende. Então o jogo não para, ele só para quando a bola vai para fora ou quando tem uma falta um pouco mais grave. E no futebol americano, cada jogada, cada vez que tu avança ou é parado pelo adversário, para o jogo e recomeça. Essa é uma das grandes diferenças que o rugby tem para o futebol americano. Quais os principais movimentos, as principais jogadas do rugby? A gente tem as formações, né? Então a gente tem o scrum, que é sempre que a bola é jogada para frente, 8 jogadores de cada equipe se unem e fazem força um contra o outro, que é uma posição característica do rugby. A gente tem o line-out, que é a lateral, onde a gente eleva o jogador para tentar pegar a bola o mais rápido possível. A gente tem huck, que é sempre que um atleta é derrubado. Então, para tentar recuperar essa bola, tu tem que tentar tirar o adversário que está marcando essa bola. E a gente, basicamente, são essas as funções básicas, né? O rugby foi um dos esportes que originou o futebol. Por que o futebol deu certo no Brasil e o rugby ele não tem a mesma popularidade? Existe uma conversa, sinceramente eu não sei do conhecimento dela se é verídica ou não, mas que quando o Charles Miller veio para o Brasil, ele trouxe 2 bolas, uma de rugby e uma de futebol. E ele colocou à disposição e o brasileiro tomou mais gosto pela bola de futebol. Então, não sei se por sorte ou casualidade ou o que, hoje a gente é o país do futebol. Mas se o brasileiro naquela época tivesse optado pela bola de rugby, possivelmente o rugby seria o esporte número 1 do país. Muray ainda nos falou sobre o Serra Rugby e o cenário do esporte na região. Em 2005, um pouco mais organizado, a gente fundou o clube legalmente, através do CNPJ, estatuto, atas, presidências e comissões. Desde então, a gente vem se estruturando cada ano mais, né? No início, a gente tinha uma série de dificuldades que passavam muito pela estrutura, condições de treinamento, treinadores, atletas, e hoje a gente já deu um salto muito grande. Então, hoje a gente já é um clube referência no estado, no Brasil. Ano passado fomos vice-campeões da 2ª divisão do Brasileiro e isso está trazendo cada vez mais visibilidade, né? Os atletas estão procurando mais gente está procurando. Os próprios atletas que hoje estão no clube se dedicam mais, levam mais a sério a carreira, então se preparam um extra-campo dentro do campo para atingir um melhor resultado.
Então hoje, para participar, basta ter boa vontade. Está acontecendo um crescimento, falando na questão de Brasil, o rugby está crescendo? Sim, está crescendo muito. O Brasil, em termos de confederação, de organização, a gente foi escolhido como a melhor confederação do Brasil, em termos de estrutura de trabalho, estrutura de desenvolvimento. O esporte, a gente já nota uma evolução muito grande. Do início, onde tinham 5, 6 clubes no estado, hoje a gente tem na faixa de 20 clubes atuantes no estado. Então isso mostra o crescimento que tem. Os próprios campeonatos nacionais também deram uma engrandecida. No início eram 10 clubes que disputavam a principal competição, hoje já existe primeira divisão, segunda divisão, dividido entre o país inteiro. Em Caxias do Sul, especificamente, está crescendo muito pela procura que está tendo dos atletas em vir no clube, né? A gente realizou um curso para professores da rede municipal, estadual e particular, e esses professores estão sendo os nossos capacitadores na escola. Então, inserindo o rugby na escola, consequentemente a gente vai ter cada vez mais atletas querendo vir para o clube e praticar. Por ainda nos falou das dificuldades que o esporte tem para sua expansão e ainda assim o crescimento que ele tem tido nos últimos anos. Ainda não existe a profissão de atleta de rugby, né? A gente, com o desenvolvimento das seleções, a Confederação Brasileira criou uma academia de alto rendimento. Então, atletas selecionados estão indo treinar nessa academia. Depois de um tempo, quem tiver os melhores rendimentos vai receber incentivos ou bolsas para poder se dedicar exclusivamente ao rugby. Para te crescer cada vez mais no esporte, tu precisa de dedicação em tempo integral. Se tu tem essa disponibilidade, é um esporte que tu chega mais fácil no topo do que nos outros. Com dedicação tu consegue treinar, mas a seleção é um nível mais fácil de ser atingido. Agora, de maneira geral, todo atleta trabalha no dia a dia normal e à noite se dedica ao seu clube, em treinamentos. O rugby agora é um esporte olímpico. Tu acha que o Brasil, na tua opinião, o Brasil ele tem alguma chance de medalha na competição? O masculino é bem complicado, porque a gente deu uma evolução muito grande. De 2 anos para cá, a gente já está fazendo jogos parelhos com equipes de primeiro mundo, de primeira ponta. Isso mostra uma evolução, mas eu acho que o masculino ainda não tem chance de brigar por medalha na Olimpíada. O feminino tem chegado em algumas competições, tem feito bons jogos contra outras. Se tudo der certo e tiver num final de semana excelente e tal, pode ser que a gente busque uma medalha. Mas é um pouco difícil também. Eu acho que na primeira participação que a gente vai ter nos Jogos Olímpicos se torna um pouco difícil buscar uma medalha nesse momento. Para finalizar então, o esporte ele vai ter um crescimento aqui no Brasil nos próximos anos? Eu acredito que sim. Uma que os clubes estão se estruturando na parte de organização, de clube mesmo, dando suporte para os atletas. Os atletas, tem cada vez mais atleta buscando o esporte, buscando interesse, participando. E eu acredito que o rugby vai ser um esporte grande no Brasil, porque o Brasil tem característica de ser um país onde os esportes coletivos são muito fortes e muito competitivos. E o rugby vai ser mais um nesse elenco que o Brasil tem. Eu acho que em poucos anos, diria que uns 10 no máximo, a gente vai estar brigando com potências de primeira linha. Bom, esse foi o programa dessa semana. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê na próxima.